E aí, galera? Tudo bem? Bem-vindos ao Momento História, o canal onde você descobre que o passado é muito mais fascinante do que parece. Hoje vamos falar sobre um dos períodos mais incríveis de todos os tempos, o Renascimento Italiano. E para te convencer a ficar até o final, deixa eu te contar o que você vai encontrar neste vídeo. Vamos explorar como esse movimento revolucionou a arte, a ciência e até a política. Descobrir por que Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael são considerados gênios até hoje. E entender o legado do Renascimento que continua vivo no nosso dia a dia. Se você adora aprender história de um jeito leve e cheio de curiosidades, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Bora lá? Imagina a Europa no século XIV, ainda marcada pelas dificuldades da Idade Média. Apesar de ser conhecida como Era das Trevas, esse período viu a consolidação de universidades e o florescimento do comércio que prepararam o terreno para algo maior. Um dos eventos mais transformadores foi a Peste Negra, que devastou a população europeia. A tragédia trouxe mudanças sociais significativas. A escassez de trabalhadores levou a salários mais altos e maior mobilidade social. Ao mesmo tempo, a catástrofe fez as pessoas questionarem as verdades da época, buscando novas respostas na filosofia, na ciência e nas artes. Nesse cenário, as cidades-estado italianas se destacaram. Florença, Veneza e Milão não eram apenas centros comerciais. Eram o coração cultural da Europa. Florença, em especial, brilhou com os Médici, uma família poderosa que usava sua riqueza para financiar artistas, arquitetos e pensadores. É impossível falar do Renascimento sem mencionar o impacto desse mecenato. Outro ponto crucial foi a redescoberta de textos antigos. A queda de Constantinopla em 1453 trouxe sábios bizantinos para a Itália, carregando manuscritos valiosíssimos. Esses textos, somados à invenção da prensa de Gutenberg, ajudaram a disseminar ideias renascentistas para além das fronteiras italianas. Por fim, embora a Igreja Católica enfrentasse críticas, ela também desempenhou um papel significativo. Muitas obras-primas renascentistas, como a Capela Sistina, foram financiadas pela Igreja, que via na arte uma forma de reafirmar seu poder e influência. O Renascimento foi uma revolução cultural sem precedentes, que transformou a maneira como a humanidade enxergava a si mesma e o mundo. Aqui estão os principais elementos que o tornaram tão especial. No coração do Renascimento estava o humanismo, uma filosofia que colocava o ser humano no centro de tudo. Foi um retorno às ideias da Grécia e Roma antigas, mas com um novo foco na capacidade humana de pensar, criar e evoluir. Escritores como Francesco Petrarca deram início a esse movimento ao redescobrir textos clássicos e defender o valor do conhecimento humano. Era como se a humanidade olhasse no espelho e dissesse: "Caramba, somos incríveis!" O Renascimento trouxe uma verdadeira revolução na arte, com avanços técnicos e estéticos nunca vistos antes. A invenção da perspectiva, por Filippo Brunelleschi, deu profundidade às pinturas, enquanto o uso do claro-escuro trouxe mais realismo. Artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael criaram obras que até hoje nos deixam boquiabertos. Curiosidade: antes do Renascimento, as pinturas eram chapadas, sem profundidade. Imagine a reação da galera ao ver quadros onde parecia que você podia entrar na cena. O Renascimento também foi um despertar para a ciência. Pensadores começaram a questionar velhas crenças e a explorar o mundo de maneira lógica e empírica. Galileu Galilei desafiou a visão geocêntrica, defendendo que a Terra girava ao redor do Sol. Leonardo da Vinci, além de pintor, foi um cientista autodidata que desenhou máquinas voadoras e estudou a anatomia humana com uma precisão impressionante.
Foi um período em que as pessoas começaram a olhar para o céu e para o corpo humano com novas perguntas e novas respostas. Os renascentistas mergulharam nos textos antigos de filósofos como Aristóteles e Platão, adaptando suas ideias para o mundo moderno. Essas obras influenciaram desde a literatura até a arquitetura, com exemplos como a Biblioteca do Vaticano, que se tornou um dos maiores acervos de conhecimento clássico. Imagine encontrar um manual de instruções secreto sobre como ser criativo, inteligente e inovador. Era isso que os renascentistas sentiam. A invenção da prensa de tipos móveis por Johannes Gutenberg revolucionou a comunicação e a disseminação de conhecimento. Livros que antes eram copiados à mão em meses passaram a ser produzidos em dias, permitindo que ideias humanistas e científicas se espalhassem rapidamente. Curiosidade: a Bíblia de Gutenberg foi o primeiro grande livro produzido em massa, e isso mudou completamente o acesso ao conhecimento religioso e cultural. Essa combinação de avanços no pensamento, na arte, na ciência e na disseminação de ideias fez do Renascimento um marco na história da humanidade. A Itália não se tornou o berço do Renascimento por acaso. Ela reunia características únicas que permitiram que esse movimento cultural florescesse como em nenhum outro lugar. Primeiro, havia a herança clássica. As ruínas romanas e os manuscritos antigos estavam por toda parte, inspirando intelectuais como Petrarca a redescobrir o passado e utilizá-lo para transformar o presente. Além disso, a riqueza econômica era um motor poderoso. Florença, com seu Banco dos Médici, financiou não só artistas, mas também o desenvolvimento de ideias científicas e filosóficas. Veneza prosperava com o comércio marítimo, enquanto Roma se destacava pelo poder da Igreja. A competição entre as cidades-estado independentes criou um ambiente de rivalidade saudável. Cada cidade queria ser a mais culturalmente relevante, levando à construção de catedrais, palácios e obras de arte monumentais. A Itália também era uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. A queda de Constantinopla trouxe uma onda de textos e ideias gregas para a região, que, somados à influência islâmica, alimentaram a criatividade renascentista. Por fim, a Igreja Católica, embora enfrentasse críticas, foi uma grande patrocinadora da arte. Papas como Júlio II contrataram artistas de renome para embelezar Roma, deixando um legado artístico impressionante. Resumindo, a Itália tinha o passado, a riqueza, a competição e a criatividade necessários para dar início ao Renascimento. Era o lugar certo, na hora certa. O Renascimento não foi só uma onda cultural passageira. Ele plantou as sementes do mundo moderno e influenciou áreas fundamentais que moldam a sociedade até hoje. Vamos detalhar algumas delas. Nicolau Maquiavel, autor de O Príncipe, trouxe uma visão nua e crua sobre o poder. Ele acreditava que um governante deve ser prático e astuto, colocando a eficácia acima da moralidade. Essa obra se tornou a base do pensamento político moderno e ainda hoje é estudada em cursos de ciência política. Curiosidade: sabia que a palavra maquiavélico surgiu como referência às ideias de Maquiavel? Ele não era mau, mas entendia como o poder funcionava na prática. O Renascimento preparou o terreno para a Reforma Protestante. Martinho Lutero, inspirado pelo espírito de questionamento, desafiou as práticas da Igreja Católica, como a venda de indulgências. Isso deu origem ao protestantismo, que revolucionou a religião e a política europeia. Galilei defendeu a ideia de que a Terra gira em torno do Sol, contrariando a visão oficial da Igreja. Esse espírito de curiosidade e coragem lançou as bases da ciência moderna. Johannes Gutenberg e sua prensa de tipos móveis possibilitaram a disseminação de livros e ideias, aumentando o acesso ao conhecimento de forma nunca vista antes.
Imagine viver numa época em que um livro era tão raro quanto um diamante. A prensa mudou isso completamente. O Renascimento trouxe uma celebração da humanidade como centro de tudo. Isso influenciou desde a literatura até a arquitetura. Obras-primas, como a Basílica de São Pedro em Roma, são exemplos da união entre arte, ciência e espiritualidade. O comércio floresceu, especialmente na Itália, criando uma nova classe rica que financiava artistas e cientistas. Isso deu início ao que hoje chamamos de economia de mercado. Resumo: o Renascimento foi uma revolução silenciosa que mudou a forma como pensamos, governamos e vivemos até os dias atuais. Agora vamos falar sobre 3 gigantes que moldaram a arte e o pensamento do Renascimento: Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael. Leonardo nasceu em 1452, em uma pequena vila chamada Vinci, perto de Florença. Desde cedo, ele mostrou talento para várias áreas, incluindo pintura, engenharia e anatomia. Obras-primas: Mona Lisa. Famosa pelo sorriso enigmático, esta pintura é considerada o ápice do retrato renascentista. A Última Ceia, uma obra monumental que captura o momento em que Jesus anuncia sua traição. Inventor à frente do seu tempo. Leonardo projetou máquinas como helicópteros, tanques e pontes móveis, séculos antes de serem construídos. Ele também estudava o corpo humano com tanta precisão que suas anotações ainda impressionam cientistas modernos. História curiosa. Leonardo tinha o hábito de carregar cadernos para anotar ideias o tempo todo. Ele chegou a desenhar o coração humano com mais precisão do que médicos da época. Michelangelo nasceu em 1475, em Caprese, na Itália, e desde jovem foi reconhecido por seu talento. Embora fosse conhecido principalmente como escultor, ele também brilhou como pintor e arquiteto. Obras-primas: Davi. Uma escultura imponente de mais de 5 metros que simboliza coragem e perfeição humana. Pietà. Retrato de Maria segurando Jesus após a crucificação, famosa pela delicadeza dos detalhes. Capela Sistina. Michelangelo passou anos pintando o teto da capela no Vaticano. Sua representação de A Criação de Adão é uma das imagens mais famosas do mundo. Personalidade forte. Ele era conhecido por ser temperamental e perfeccionista. Ao pintar a Capela Sistina, chegou a discutir com o Papa Júlio II, que era seu patrono. História curiosa. Michelangelo dizia que libertava as figuras já presas dentro dos blocos de mármore. Rafael nasceu em 1483, em Urbino, Itália, e era o mais jovem dos 3. Sua habilidade em criar obras equilibradas e graciosas lhe rendeu o título de Príncipe dos Pintores. Obras-primas: A Escola de Atenas, um afresco que representa os maiores pensadores da história, como Platão e Aristóteles, em um ambiente de aprendizado e debate. Madonas. Suas representações da Virgem Maria são algumas das mais belas e reverenciadas da história da arte. Estilo distinto. Enquanto Leonardo era técnico e Michelangelo dramático, Rafael era o mestre da harmonia. Suas obras transmitiam equilíbrio e serenidade. História curiosa. Rafael morreu jovem, aos 37 anos, mas deixou um legado tão grande que foi enterrado no Panteão de Roma, um dos maiores símbolos da Roma antiga. O Renascimento deixou marcas profundas que moldam o mundo até hoje. Na educação, ele consolidou as humanidades como base do aprendizado, valorizando disciplinas como história, filosofia e literatura, que ainda são pilares do ensino moderno. Na arte, o foco em proporção, harmonia e realismo continua influenciando estilos artísticos e arquitetônicos. Obras de Michelangelo e Da Vinci seguem sendo referências universais de excelência. A ciência também foi profundamente impactada, com o método científico,
iniciado por pensadores como Galileu, se tornando a base de toda pesquisa moderna. Além disso, o Renascimento deu início a um mundo mais conectado, com trocas culturais e intelectuais que pavimentaram o caminho para a globalização como conhecemos hoje. Na política, ideias revolucionárias como as de Maquiavel redefiniram conceitos de poder e governança, deixando uma influência que perdura nos sistemas políticos contemporâneos. Sempre que você admira uma obra de arte, estuda ciência ou reflete criticamente sobre o mundo, está vivendo o impacto do Renascimento. O Renascimento não foi apenas um período histórico, foi um verdadeiro renascimento da maneira como a humanidade pensa, cria e interage com o mundo. Ele nos ensinou que, ao valorizar a criatividade, a ciência e a arte, somos capazes de transformar a sociedade. E não é curioso pensar que, mesmo séculos depois, as lições dessa época ainda estão presentes no nosso cotidiano? Desde a ciência que nos permite explorar o universo até as obras de arte que nos inspiram, tudo carrega o DNA renascentista. Por isso, ao olhar para o Renascimento, não estamos apenas admirando o passado, mas entendendo como ele moldou quem somos hoje. Então, eu te pergunto, o que do Renascimento você gostaria de trazer mais para a nossa vida moderna? Comenta aqui embaixo e vamos continuar essa conversa. Ah, e não esquece de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para explorar mais momentos incríveis da nossa história. Nos vemos no próximo Momento História.